Boa noite. Lembrando que esse evento é formado por 4 encontros, que tem como objetivo também celebrar os 30 anos de existência do Núcleo de Estudos da Violência da USP. Então, compõe um ciclo de palestras, workshops, mesas redondas, que nós estamos desenvolvendo no decorrer deste ano. Jornalismo policial. Vocês estavam aqui no primeiro encontro e viram que o Marcelo Beraba colocou um painel sobre a história do jornalismo, principalmente centrando na realidade carioca e paulista. E hoje o Sérgio Adorno vai apresentar para nós o que seria a continuidade daquele discurso. O Marcelo Beraba contou a história desde o caso do Mineirinho, do bandido da Luz Vermelha até os atentados do PCC. E os atentados do PCC é o mote, é o tema que inicia a palestra do Sérgio Adorno. Portanto, eu gostaria de chamá-lo. Sérgio Adorno, por favor. Pode começar a sua apresentação. Pouco tempo. Boa noite a todos e a todas. É uma grande satisfação estar aqui e dar continuidade a este ciclo. Eu vou falar sobre a presença do crime organizado na mídia impressa. Né? Bom, a primeira observação que eu quero fazer, essa minha fala, ela é baseada em pesquisas que foram realizadas e que ainda estou dando continuidade. E, portanto, eu já estou aqui antecipando que o que eu vou tratar aqui é a imprensa escrita como fonte de informação de pesquisa. Tá? Quer dizer, eu vou pegar um outro ângulo que, propriamente dizendo, é pouco tratado quando se discute a questão, né, do papel da mídia e, sobretudo, da mídia escrita, não é? Os seus, vamos dizer, vamos dizer, o papel da mídia na formação da opinião pública, o papel da mídia como, muitas vezes, um instrumento de poder, não é? Eu aqui vou me restringir à questão de uma pesquisa que é feita não apenas com esta fonte de informação, mas também com outras fontes de informação, não é? Eu dividi a minha exposição em 4 grandes blocos, né, que eu vou tentar desenvolver aqui. Né. Como eu falei, ela está... na primeira parte, eu vou falar um pouco da pesquisa e da imprensa como fonte de informação. Na segunda parte, eu vou falar sobre crime organizado e suas ações como objeto de conhecimento sociológico. Né. Terceira parte, eu vou falar das metodologias de investigação, como é que eu fui desenvolvendo a pesquisa, e na quarto bloco eu vou falar um pouco dos resultados dessa pesquisa. Durante muito tempo, eu acreditava que o problema do crime organizado, né, ou tal como nós, em geral, encontramos o crime organizado narrado na grande imprensa, né, era um problema do Rio de Janeiro. Eu achava que em São Paulo certamente havia crime organizado, né, mas que provavelmente, né, São Paulo era muito mais um local de passagem do tráfico, por exemplo, de drogas dos países produtores, né, particularmente a Colômbia, o Peru e a Bolívia, e também o Paraguai. A produção destinada à Europa e América do Norte passava necessariamente pelo porto, até pelo aeroporto, em direção à África, e da África em direção à Europa e aos Estados Unidos. Eram as rotas, de alguma maneira, conhecidas. Né? Até que, em 2001, nós tivemos uma
um grande acontecimento, não sei se vocês estão lembrados, num domingo, num dia dos pais, não é? 29 estabelecimentos penitenciários, de uma maneira cronometrada, entram em rebelião. Não é? O assunto teve tamanho impacto a ponto de ser transmitido pelas nossas redes nacionais de comunicação e também internacionais, porque era uma operação absolutamente bem articulada, não é? muito bem coordenada e que tinha produzido os seus efeitos imediatos. Não é? Quais sejam os efeitos imediatos? Mobilizar o governo do Estado para tentar, não é, pôr um fim àquelas rebeliões. Não é? O que se seguiu nos dias vamos dizer, posteriores a esta grande paralisação, a esta grande rebelião nos presídios do Estado de São Paulo, foi as negociações do governo do Estado, através da Secretaria de Segurança Pública e através da Secretaria de Administração Penitenciária, no sentido de, não é, interromper aquele movimento e, claro, mediante o atendimento de algumas reivindicações. Pelo sim ou pelo não, eu, como sociólogo, disse, bom, é uma ilusão acreditar que o crime organizado é só no Rio de Janeiro. Não é? Provavelmente temos hoje um crime articulado, enraizado, já está se enraizando nas prisões e que precisa ser melhor conhecido. Não é? Claro que eu que tinha desenvolvido durante anos pesquisa nas prisões, sempre ouvi falar de movimentos coletivos, não é? Que muitas vezes convergiam para rebeliões. Não é? Eu mesmo, em 1987, estava com uma equipe de pesquisa, não é? Eu senti que o ambiente estava, vamos dizer, em estado de efervescência, não é? E, em decorrência, eu saí com a minha... suspendi temporariamente a pesquisa, e uma semana depois teve uma rebelião, na qual morreram, uma rebelião na penitenciária do Estado, na qual morreram 30 presos internos. Não é? Mas não era algo que, de alguma maneira, parecia ser um padrão de conduta dentro do sistema penitenciário. Não é? Então, a gente sabia, mas né, falava-se, uma certa época, nas chamadas serpentes negras, né, uma denúncia feita por um procurador do Estado, dizendo que havia um movimento interno mobilizado e organizado, né, que chamava-se Serpentes Negras, e que, naquela época, o governo negou e procurou vamos dizer, não dar muita publicidade ao fato. O certo é que 2001 tem essa primeira onda de rebeliões, né, e o assunto começa a chamar atenção. Em 2006, né, todos vocês devem, a maioria de vocês deve se lembrar, ocorrem os chamados ataques de maio de 2006, né, que completou ano passado 10 anos. Foi um movimento impressionante, né, mais de 400 mortos, né, incluindo civis e policiais, né, uma ação que, no primeiro momento, pegou de surpresa as autoridades, né, inclusive os policiais, que foram atacados logo no início, nos seus postos policiais, e que, como atitude de defesa, recuaram, e, ao serem recuados, na verdade, eles abriram espaço para que o movimento se alastrasse pela cidade. Vocês devem se lembrar que começaram ataques aos postos policiais, mas também a agências bancárias, incêndios, por exemplo, em ônibus, né, transporte público. A revista Veja tinha feito uma série de fotos a respeito dos acontecimentos desse dia, e era impressionante. Às 4h da tarde, a cidade de São Paulo estava completamente paralisada, e como se fosse um dia normal de um feriado, na qual metade da população talvez tivesse saído, né, tivesse migrado, né, as rodoviárias, vamos dizer, estavam praticamente sem ônibus, não havia ninguém nos pontos de ônibus, né,
E eu, particularmente, me lembro muito bem que eu tinha, nesse dia, logo no dia, segunda-feira, em maio, eu tinha ido participar de uma banca de doutorado na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, e quando eu saí, a banca começou às 9 horas, eu saí por volta de 1h30, e eu comecei a estranhar aquelas pessoas todas saindo, correndo, assustadas. Ninguém sabia explicar muito bem. Alguém me disse, olha, estão atirando no metrô e no Banco Itaú. Bom, como todo mundo, eu tratei de voltar para casa o mais rápido possível. E quando eu cheguei em casa, eu vi todo mundo se recolhendo, mães foram buscar os filhos mais cedo na escola, meus vizinhos chegando, todos eles assim praticamente no mesmo horário. Bom, e aí nós temos uma massa de acontecimentos, um movimento que se alastrou, que paralisou a cidade de São Paulo, se alastrou pelo interior e que provocou uma onda de insegurança, de medo, e de muitas incertezas. Eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso. Esse movimento teve uma cronologia, e, a partir desse momento, eu me convenci de que isto era um fenômeno sociologicamente relevante para ser estudado. Claro que, para o pesquisador, o primeiro aspecto importante é a ideia de que eu tenho que sempre me perguntar, quais são as questões relevantes que envolvem esses acontecimentos, como tratá-los sociologicamente e, por outro lado, como vamos dizer, avaliar as fontes de informação disponíveis que possibilitam um trabalho de observação sistemática, com características específicas que me permitam tirar conclusões sociologicamente relevantes. Então, o que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz foi o trabalho, vamos dizer, inicial. Eu fui acompanhando todas as notícias que saíam na imprensa sobre esses acontecimentos, em vários jornais, em vários veículos, várias modalidades de circulação, e fui lendo os acontecimentos. Claro que também, naquele momento, eu também fui, de certo modo, mobilizado pela mídia, não só impressa, mas a mídia eletrônica, televisiva, para intervir no debate. Porque o que aconteceu? Era um fenômeno tão novo em São Paulo que era preciso alguma explicação. Então, falavam juízes, falavam promotores, falavam delegados, falavam autoridades políticas de modo geral. E, claro, ouvia-se também cidadãos e cidadãs, da população em geral, e a academia, através dos seus pesquisadores, que de alguma maneira tinham alguma familiaridade com os temas do crime e da violência, eram chamados para explicar o que estava acontecendo. Nós também não tínhamos muito respostas, nós também não conseguíamos entender muito bem o que estava acontecendo. Então, foi a partir do impacto desses acontecimentos, eu comecei a ler as notícias, e o que me chamou muita atenção foi, portanto, o que eu chamaria de uma profusão discursiva a respeito dos acontecimentos. Por que tinham acontecido aquelas rebeliões, quem eram os seus líderes. Particularmente, a imprensa começou a falar muito de um líder, que era o Marcola. Então, eu queria saber quem era este personagem, o que ele fazia, onde ele estava, se ele estava preso ou se não estava preso. E outro aspecto muito importante é justamente, então, essa profusão de intervenções no debate público. A pergunta básica era isto, quer dizer, o que tinha acontecido no sistema de segurança pública que tinha permitido a possibilidade dessas rebeliões, que também foram sincronizadas, mas que daí alcançaram cerca de 70 presídios do estado de São Paulo,
e que, de alguma maneira, tinha proporcionado esses ataques, né? Essas ondas de ataques, né? Então, a minha primeira pergunta, como sociólogo, é sempre esta, né? Que sociedade é esta que tornou possível a presença e o enraizamento do crime organizado entre nós? Essa é a minha pergunta. Quer dizer, como é que foi possível, em termos societários, né, que um grupo de criminosos, muitos deles condenados e recolhidos às prisões, tenham mobilizado recursos, inclusive modernos, através de celulares, né, através de centrais telefônicas, por exemplo, tivessem, de alguma maneira, provocado a paralisação da cidade de São Paulo. Então, foi essa a minha primeira pergunta, eu queria entender, né? E, para isso, eu preciso, primeiro, entender os acontecimentos, né? E, a partir do entendimento dos acontecimentos, entender quem são os personagens, os protagonistas, em que circunstâncias agiram, com que meios utilizaram, né? E quais foram os seus efeitos, ou, melhor dizendo, o encadeamento dos efeitos que produziram, então, a presença, né, cada vez mais significativa do chamado Primeiro Comando da Capital, o PCC, o crime organizado. Então, foi por isso que eu me interessei. Eu elaborei 2 projetos, o primeiro chamado As Ondas de Maio dos Novos Ilegalismos, projeto financiado pelo CNPq, né? E esse projeto teve ele era um projeto de um período de tempo, depois ele teve uma continuidade chamada Cronologias do Crime Organizado de São Paulo, que também foi financiado pelo CNPq. Embora eu, do primeiro para o segundo projeto, fui dando ênfases diferenciadas, de todo modo, há uma continuidade entre ambos projetos, né? Então, a minha pergunta fundamental era essa. Eu queria saber, né, quando eu estou perguntando que sociedade é essa, eu não estou perguntando apenas só sociedade brasileira, mas eu estou pensando também, né, da sociedade brasileira realizada em espaços sociais determinados. Então, no caso, eu estou pensando a cidade de São Paulo, eu estou pensando o estado de São Paulo, mas, sobretudo, estou pensando nesta configuração urbana que é a cidade. Então, eu tenho que entender um pouco, né, eu tenho que entender, por exemplo, que mudanças societárias são tão significativas que, de alguma maneira, estão relacionados com o aparecimento e com a emergência do crime organizado na sociedade brasileira. É claro que aqui eu quero fazer já uma primeira observação. Há uma intensa discussão na literatura a respeito de como conceituar o que é crime organizado. Há um debate muito grande, né? Claro, quando se fala em crime organizado é sinônimo de uma série de atividades ilegais que são praticadas com objetivos claros e explícitos, né, de obter renda, né, de mobilizar recursos de forma não contabilizada oficialmente, né, gerando fraude, né, fraude fiscal, principalmente. E nós sabemos que nós podemos encontrar essas modalidades organizadas, né, essa nova economia do crime, depois eu falo um pouquinho também melhor sobre isso, essa nova economia do crime, ela abrange não só o chamado tráfico de drogas ilegais, né, mas ela abrange também uma série de outras atividades, né? Então, por exemplo, mercadorias clandestinas, né, mercadorias ilegais, né, está chamada, grosso modo, que nós chamamos de pirataria, né? Ela abrange também, por exemplo, o mercado ilegal de órgãos humanos, o mercado ilegal de pessoas, que são muitas vezes vendidas e escravizadas, por exemplo, muitas vezes nas formas organizadas da prostituição, né? Ela abrange, por exemplo, comércio ilegal de pedras preciosas, comércio ilegal de peles, né? Então, o crime organizado não se aplica exclusivamente a uma modalidade, mas articula diferentes modalidades, né? Em geral, quando se fala em crime organizado,
se fala num conjunto de atividades que são realizadas por um grupo de pessoas mediante, por exemplo, divisão de trabalho. Então, aqueles que são encarregados de fazer, por exemplo, a avaliação de terreno para o desenvolvimento de atividades ilegais, aqueles que são, vamos dizer, que desenvolvem ou realizam determinadas tarefas. Então, por exemplo, dar um exemplo para vocês, o caso do chamado, vamos dizer, assalto a banco. Assalto a banco é uma das operações mais organizadas que se conhece no país. Então, por exemplo, muitas vezes um grupo de assaltantes, eles decidem, por razões as mais diversas, assaltar um banco em Recife. Então, inicialmente é feito um planejamento. Esse planejamento implica o quê? Que algumas pessoas sejam contratadas para observar o comportamento dos funcionários do banco e dos clientes. A hora de funcionamento, quem entra, quem sai, circulação de dinheiro, quer dizer, tudo isso é observado. Uma vez concluído esse estudo preliminar, começa a ser montado a parte, vamos dizer assim, mais executiva da operação. Então, você precisa de armas. Então, você precisa contactar o fornecedor de armas. Em geral, o fornecedor de armas, por incrível que pareça, está em São Paulo. Então, é preciso que você transporte as armas de São Paulo até Recife. Então, isso significa que há um investimento e um custo. Você precisa contratar pessoas que vão realizar a operação, que tenham habilidade de, por exemplo, sequestrar pessoas, constrangê-las, ameaçá-las, etc., etc., etc. E tudo, muitas vezes, é feito não só por uma conjugação de esforços de múltiplos atores, mas esses atores, em geral, não se conhecem entre si. Então, aqueles que fornecem as armas não conhecem aqueles que fizeram a observação, não conhecem aqueles que fizeram vamos dizer, a operação propriamente dita. Então, isso significa também que essa operação é uma operação coordenada e essa coordenação supõe hierarquias de comando, os que decidem e os que executam. Então, essas características, de certo modo, é o que a gente poderia dizer que caracterizam o que se poderia chamar de crime organizado. Agora, há um debate, porque, por exemplo, hoje, quando se pensa o crime organizado, vamos dizer, no tráfico de drogas no Brasil, é claro que ele não tem a mesma estrutura que tinham as máfias italianas nos Estados Unidos dos anos 20. Então, nas máfias italianas, você tinha certos traços que eram não só uma divisão de trabalho, mas você tinha também uma fidelidade marcada pela tradição e pelas origens, que não é um traço necessariamente perceptível, por exemplo, nas organizações tais como essa do primeiro comando da capital. Existe uma fidelidade, mas é uma fidelidade que é devida ao pertencimento ao mesmo espaço, por exemplo, espaço prisional. Mas não necessariamente devido às origens de classe, ou origens regionais, ou algo do gênero. Então, é uma discussão. Eu não vou entrar aqui nos detalhes, se o conceito de crime organizado é aplicável ou não. De todo modo, eu tenho utilizado esse conceito porque, por enquanto, eu acho que ele me permite entender essas formas, que eu diria, organizadas, de atividades ilegais. Agora, muitos preferem, em lugar do termo crime organizado, preferem adotar a terminologia de a nova economia do crime. Então, se nós olharmos, por exemplo, compararmos 3 ou 4 décadas atrás, nós veríamos, por exemplo, que a economia do crime era muito, vamos dizer assim, individualizada ou realizada por pequenas quadrilhas ou pequenos bandos locais. Então, algumas atividades como furto, roubos, sequestros, eram realizadas, mas de maneira, em geral, muito localizadas. A nova economia do crime, ao que tudo indica,
relacionada com essas atividades ilegais, elas emergem e se desenvolvem com a chamada globalização dos mercados. Né? O que aconteceu com a globalização dos mercados? Houve um relaxamento dos controles de fronteira, né? Que muitos chegam ao extremo de dizer que é uma espécie de prenúncio da dissolução da soberania dos Estados nacionais. Né? Então, a ideia de que as fronteiras ficam porosas, né? Os controles ficam muito flexíveis. Né? Quando os controles existem, na verdade, para ultrapassá-los é necessário pagar. Então, aí vem toda a questão da corrupção, vem toda a questão de você ter que ter um grupo de pessoas, muitas vezes um exército armado, para garantir o trânsito da droga, por exemplo, das mercadorias ilegais por territórios os mais diversos. Né? Então, isso significa, em outras palavras, o que eu estou querendo dizer, é que hoje nós temos uma economia que é uma economia ilegal, que articula várias atividades. Muitas vezes, um grupo que está controlando as atividades, vamos dizer, o tráfico de drogas, também começa a controlar outras atividades, como, por exemplo, sequestros, como também os roubos. Não é? Por quê? Porque esta economia é uma economia que lida com circulação monetária em cash. Né? Ainda que muitas vezes existem formas disfarçadas de operações bancárias, chamadas operações de branqueamento, né, de lavagem de dinheiro, não é? como se diz, a maioria das operações é by cash. Né? E by cash significa não só dinheiro, mas significa, por exemplo, trocar droga por armas. Não é? Então, muitas vezes também tem essas operações que são operações casadas. E você vai verificar que esta economia é uma economia que, de alguma maneira, articula diferentes países, diferentes regiões, né? Articula produtores, articula investidores, comerciantes, aqueles que põem a droga em circulação, articula consumidores. Né? Então, na verdade, é um circuito, um fluxo bastante complexo. Né? Isso significa também dizer que esta economia é uma economia no sentido sociológico, ou seja, ela não é só um fluxo de mercadorias, mas ela também envolve um fluxo de pessoas e relações sociais, inclusive relações de poder. Tá? Bom, tudo isso para dizer para vocês que eu, pelo menos até este momento, estou convencido que o PCC é, sem dúvida alguma, uma forma de crime organizado, né, completamente capturado por essa nova economia do crime que surge com essas atividades ilegais, sobretudo em torno do tráfico de drogas. Tá? Bom, então, isso era para introduzir a vocês, introduzi-los nessa discussão sobre a pesquisa, o que é a pesquisa. Né? Ela foi, inicialmente, baseada nas informações extraídas da imprensa, sobretudo a grande imprensa nacional, não é? Porque era, na verdade, a informação mais acessível no momento, não é? Embora a pesquisa também previu a utilização de fontes documentais. Por exemplo, relatórios governamentais a respeito das atividades do crime organizado nas prisões, por exemplo, as CPIs, né, a CPI dos armamentos, a CPI do narcotráfico, né, todas essa documentação é muito farta também em informações. Mas quando eu iniciei a pesquisa, esses documentos já eram muito raros. Né? O único documento oficial que eu tinha naquele momento que eu comecei a pesquisa o primeiro grande documento era o relatório do Instituto Médico Legal, falando sobre os mortos com, vamos dizer, um laudo explicitando as principais circunstâncias em que as mortes aconteceram. Não é? Então, naquele momento, eu tinha que a imprensa, para mim, era a fonte mais importante e aquela que tinha maior
profusão de notícias. Bom, o que significa utilizar a imprensa e, sobretudo, a imprensa escrita como fonte de informação? A imprensa, todos nós sabemos, ela é uma instituição, uma organização das sociedades, né, encarregadas de produzir notícias e disseminá-las para públicos amplos, né, através dos seus meios, né, a produção, vamos dizer, a formatação dessas notícias em termos jornalísticos e a impressão através dos seus veículos, né. No caso, eu utilizei fundamentalmente, fundamentalmente a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo. Naquela época, eu ainda tinha também o Diário Popular, né? Eu utilizei os veículos disponíveis. Geralmente, quando eu apresento esses dados, dependendo do público, eu sempre recebo uma pergunta, mas a imprensa produz informações falsas. Como é que o senhor vai garantir que o senhor está lidando com informações verdadeiras? Bom, de fato, há este problema, né? Nós sabemos que a gente pode pensar, muitas vezes, a imprensa, enquanto organização, sobre dois enfoques. Um é um enfoque empresarial, né? Quer dizer, a imprensa, através das suas agências e através das suas empresas, né, elas produzem uma mercadoria chamada notícia, que vai ao mercado consumidor, né? E, claro, nós podemos ter uma mercadoria de boa qualidade e uma mercadoria de má qualidade, né? E nem sempre o receptor é capaz de ter o senso crítico suficiente para admitir o que é verdade e o que é falsidade. Nós sabemos hoje, cada vez mais, que o tema das fake notícias, né, ele está na ordem do dia, né? Então não é um problema recente, né? Mas hoje, cada vez mais, né, nós estamos vivendo essa situação de circulação de notícias que nós não sabemos se elas são verdadeiras ou se elas são falsas, né? Então, um enfoque é o enfoque da mercadoria, né? E, claro, na competição jornalística, tudo pode acontecer, né? O segundo enfoque é que a imprensa é um órgão que tem por objetivo, pelo sim ou pelo não, né, informar públicos, né, públicos determinados, muitas vezes, né, e, para isso, ela desenvolve todo vamos dizer assim, uma linguagem, né, que poderíamos chamar de a linguagem jornalística, que implica transmitir uma notícia de um certo modo e com certos recursos, né? Então, por exemplo, você nunca vai ler uma notícia que é um romance, né? Quer dizer, a notícia tem que ser pontual, vai direto ao objetivo, um pouco das informações, né? E, claro, os próprios jornalistas nas escolas de formação, eles são treinados a fazer edições, né? E, ao fazerem edições, claro, eles selecionam aquilo que, na ótica da empresa e na ótica do jornalista, é importante. É como se ele dissesse, eu estou dizendo para o público o que ele é que tem que saber, né? E, portanto, é ele que determina o que eu devo ler, né? Então, esse é um problema, quer dizer, ela é uma linguagem, e, como linguagem, ela tem virtudes e tem defeitos, né? Então, a gente tem que considerar. Então, muitas vezes, eu tenho que considerar também os diferentes estilos narrativos e os diferentes gêneros de produção. Então, uma coisa é uma notícia que está num box, né? E outra coisa é uma matéria, né, que exigiu maiores esclarecimentos, né? Outra coisa é uma notícia que é resultado de uma investigação jornalística, né? Então, isto é um fato. E outra coisa é a notícia sendo trabalhada pelo editorial do jornal. Quando o jornal considera que o tema, a questão é de tamanha relevância, que ele expõe a sua opinião como sendo a opinião
da agência noticiosa, da imprensa, para chegar até o público. Né? Então, trabalhar com essa fonte também significa considerar, né, que eu tenho que pensar quem fala, como fala e que narrativa apresenta o seu discurso. Né? Então, não é uma fonte neutra, é uma fonte que precisa ser, de certo modo, saneada. Né? A favor da imprensa, para trabalhar na minha pesquisa, eu tenho dois aspectos, dois fatos. Né? Ainda que eu reconheça que é muito difícil avaliar o que é uma notícia falsa com uma notícia verdadeira, né? É possível que algumas notícias sejam inventadas. Né? Ocorreu um homicídio num bairro, vamos dizer, distante, em que ninguém tem condições de saber se efetivamente aconteceu. Né? Muitas vezes, de fato, o fato aconteceu. O jornalista não conseguiu investigar. Então, o que ele faz? Ele constrói uma narrativa sobre o fato. Ele diz como possivelmente teria acontecido. Né? E é muito difícil para o pesquisador dizer, olha, isso é certo, isso é errado, isso está uma informação confiável, não é confiável. Então, claro, a imprensa, vamos dizer, o grau de confiabilidade dela deve ser sempre colocado em discussão. Mas eu tenho dois argumentos, ou três argumentos favoráveis. Né? O primeiro deles é a acessibilidade dessa fonte de informação. Isso é uma fonte acessível, né? Não só no dia a dia, mas também eu posso ir aos jornais, pegar os arquivos, né? Aqueles, por exemplo, aquelas organizações que dispõem, por exemplo, de arquivos eletrônicos, hoje é muito mais fácil pesquisar do que era exatamente há 10 ou 15 anos atrás. Então, esse é um dado fácil. Se ela é mais acessível, eu também tenho maior probabilidade de ter maior número de informações e poder perceber quais são as recorrências e quais são os desvios, o que é concentrado e o que é disperso. Então, eu diria o seguinte, se há um erro, possivelmente esse erro é constante. E se há verdade, essa verdade também é constante. Então, é uma suposição estatística, mas é possível que, se eu pudesse checar os acontecimentos, eu chegasse a um resultado mais ou menos dessa natureza. O segundo aspecto que eu chamaria de aspecto favorável é que, se eu olhar a história, e eu acho que o Marcelo deve ter explorado essa questão, quando eu era muito jovem, né, não havia um jornalismo policial especializado. Né? Eu me lembro em casa que, quando se queria ler fait divers, né, os acontecimentos do crime cotidiano, comprava-se o Diário da Noite. Né? Se você queria ler um jornal sério, você comprava o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, né, que normalmente somente noticiavam casos de grande repercussão nacional, né, um crime que envolveu um grau de requintes desconhecido na época, os protagonistas, os personagens são pessoas muito conhecidas. Não é? Mas, de modo geral, não havia uma seção especializada em jornalismo policial. Né? Ora, a partir do momento que o crime começa a ser percebido como um fenômeno social, um problema social, né, como um objeto de inquietação pública e política, né, como um tema que comparece ao cotidiano dos cidadãos, a imprensa começa também a ser estimulada a produzir uma informação de melhor qualidade. E como é que essa informação de melhor qualidade? Ela vai formando jornalistas especializados. Então, hoje, quando você é entrevistado por um jornalista especializado, ele vai direto ao ponto. Ele sabe quem são as pessoas de referência, ele sabe qual é, vamos dizer, os livros que estão saindo, ou a bibliografia que está saindo, que está tratando deste ou daquele tema. Não é? Ele sabe que ele é capaz de ir buscar fontes oficiais, né? Ele é capaz de ler as estatísticas, ele é capaz de questionar as autoridades através de documentos. Então, eu diria o seguinte, quer dizer, hoje é uma fonte mais confiável do que era no passado, porque você tem um jornalismo especializado e, sobretudo,
né, um jornalismo que exige algum grau mínimo de investigação. Né? Quer dizer, acho que ainda que possa haver notícias falsas, eu acho que elas vão sendo cada vez mais minimizadas por esse tipo de informação. O terceiro grande aspecto a favor é o fato de que a imprensa, pelo sim ou pelo não, ela é um porta-voz de sentimentos coletivos, de expressões coletivas, e muitas vezes ela é uma expressão dos dramas vividos pela população num momento determinado. Né? Então, por exemplo, quando eu comecei a pesquisar esse tema da violência, né, do crime, eu achava que havia uma espécie como é que se diz, de uma inquietação, de uma exageração de sentimentos coletivos, porque os fatos não correspondiam a isto. Né? Eu estava vendo, eu dizia, não, mas o que a imprensa está fazendo é estimular sentimentos de medo e insegurança numa sociedade onde os crimes não são tão graves como possam parecer. À medida que foram melhorando as estatísticas policiais, nós fomos verificando que aquilo não era invenção política dos jornais. Estava lastreados em fatos. Os jornais estavam, de alguma maneira, refletindo sentimentos e percepções coletivas. Né? Então, na verdade, a imprensa, de algum modo, captava essas perturbações, essas inquietações, essas incertezas em relação ao futuro. Com isso, estou terminando um pouco esta minha exposição sobre a fonte de informação, dizendo o seguinte, né? Que eu acho que, com todos os cuidados que se tenha que ter hoje, utilizando a imprensa como fonte de informação, né? Então, a gente tem que ter um olhar crítico sobre as origens das informações, os produtores das informações. É sempre bom estudar a forma em que se dá o circuito de produção e distribuição das informações. Né? Quer dizer, considerando todos esses limites, eu entendo que a imprensa é uma fonte de investigação que não pode ser ignorada. Né? Então, por essa razão, agora, ela se torna uma fonte melhor se confrontadas com outras fontes. Se eu puder, por exemplo, confrontar a mesma notícia veiculada por diferentes empresas jornalísticas, né, e poder verificar as variações, né, ou não na mesma informação. E se eu puder verificar se essa informação está lastreada, por exemplo, em documentos oficiais, está lastreado numa investigação que a gente pode dizer, em termos de jornalismo, que é razoavelmente aceitável. Né? Então, por isso é que eu utilizei essa fonte de informação, mas eu cada vez mais vou articulando essa fonte de informação com os outros documentos que vão aparecendo e, sobretudo, também com as pesquisas de campo que vêm sendo feitas por outros pesquisadores nas prisões, nos bairros. Né? Os documentos, por exemplo, que falam a respeito, por exemplo, vamos dizer, do tráfico de drogas no mundo. O tráfico de drogas não é um problema exclusivamente brasileiro, nem tampouco exclusivamente latino-americano. Né? Quer dizer, nós temos graves problemas também na África, na África, no Oriente, né? No Sudeste Asiático. Eu fiz um levantamento inicial e fiquei surpreendido. Você tem crime organizado no mundo inteiro. Na verdade, embora em alguns países o crime organizado esteja associado com mortes, não é necessário que isso aconteça em vários países. Tem muitos países em que não há, na verdade, agressão à integridade física das pessoas que estejam envolvidas ou próximas. Né? Até pode acontecer, mas não é vamos dizer, não é uma regra que isto aconteça. Então, por exemplo, o tráfico de drogas em alguns países europeus, ele se realiza, é verdade que tem momentos de conflito, de tensão, mas que não necessariamente levam ao emprego de armas e, como resultado do emprego de armas, as mortes. Né? Finalmente, a respeito da imprensa, eu devo dizer que a imprensa também
muitas vezes ela faz uma narrativa dramática dos acontecimentos. Não é? Ela pinta os cenários, não é, de um modo, vamos dizer assim, mais grave do que possam parecer. Não é? Então, por exemplo, dar um exemplo para vocês. A gente fala assim, os adolescentes estão saindo aí, estão matando todo mundo, não é? E cada vez mais jovens criminosos e criminosos violentos. Quando você pega as estatísticas, e você pega as estatísticas sérias, você vai verificar que o número de jovens que são autores de homicídios, comparativamente ao número de adultos, é muito menor. Então, tem uma dramatização que, na verdade, não é um problema da imprensa, mas é um certo sentimento que, muitas vezes, a própria imprensa... Ora, por outro lado, também tenho que reconhecer que a imprensa também não é uniforme, não é um espaço, vamos dizer assim, homogêneo. Não é? Ao mesmo tempo que você tem uma imprensa que, de alguma maneira, manipula, muitas vezes em programas populares, etc., você tem uma imprensa que abre espaço para direitos humanos, abre espaço para uma discussão mais substantiva dos problemas de segurança pública, das políticas de segurança, e assim por diante. Então, eu termino dizendo para vocês que, claro, é uma fonte que tem os seus limites, tem as suas vamos dizer, o seu uso não pode ser um uso independente dessas características e dessas limitações que eu chamei a atenção, mas acho que vale a pena também observar que, em várias outras fontes de informação, eu também não vou ter neutralidade. Documentos oficiais, muitas vezes os governos eles emitem documentos ocultando certas informações que lhe parecem desfavoráveis. Então, se eu disser que o documento oficial é a expressão da verdade, eu estou também me equivocando. E assim, eu vou dizer, as estatísticas. Uma vez eu estava fazendo, há muitos anos atrás, eu estava fazendo uma exposição falando sobre as tendências do crime, dos homicídios, dos roubos, e quando terminou, uma pessoa da plateia me pediu a palavra e disse assim, olha, eu sou investigador de polícia, eu queria dizer para o senhor que a sua pesquisa está toda errada. Minha pesquisa toda errada, como? Ele disse assim, não, porque a partir na época era o governo Maluf. O governo Maluf emitiu uma portaria que todo mês, toda delegacia tem que produzir X de boletins de ocorrência. Então, assim, se nós chegarmos no final do mês, nós não temos esse X, não fabricamos os boletins. Tá certo? Eu, na hora, claro, foi tão surpreendente, não é? Claro que isso vai acontecer. A gente não vai ter condição de... Agora, eu acredito que hoje há mecanismos de controle que podem, de alguma maneira, neutralizar a recorrência habitual desses acontecimentos. Né? Bom, então, com isso, espero ter-os convencido de que é uma fonte de informação útil, aliás, não só para nós sociólogos, mas todos os historiadores, vários outros na área de estudiosos de língua e literatura, todos eles usam muito a imprensa. A imprensa é, de fato, uma fonte importante de informação. Não é? Bom, vamos falar agora, e eu quero já ir, porque de certo modo eu já me antecipei, né? O crime organizado e suas ações com objeto de conhecimento sociológico. Né? Bom, quando eu comecei a estudar o que se chama de as ondas de ataques de maio de 2006, era uma profusão de informações, várias informações. Então, a primeira tarefa foi pôr essas informações numa certa ordem. Né? E a primeira ordem que me pareceu relevante era estabelecer uma cronologia dos acontecimentos. Claro que eu tenho cronologias que são de longa duração. Se eu for olhar, vamos dizer, os primeiros sinais de aparecimento do crime organizado nas prisões no estado de São Paulo, eu tenho que retroceder até os anos 80, até 1980. Pois eu vou mostrar para vocês. Eu começo a verificar que começam mobilizações coletivos de
de presos que, de alguma maneira, começam a desenvolver um potencial reivindicativo dentro das prisões. Não é? Agora, outra coisa é chamada cronologia conjuntural, na qual eu devo pensar no início do acontecimento e no fim do acontecimento. Quando o acontecimento se deslanchou e quando terminou. Não é? Então, a primeira coisa que eu fiz foi essa cronologia curta. Não é? Como é que o fenômeno se deslanchou e como o fenômeno encerrou. Né? As ondas, elas começam em meados de maio de 2006. A curva mais aguda dos acontecimentos termina no dia 19 de maio. Começa no dia... em maio, logo no dia 10 de maio, e essa curva vai até dia 19 de maio. Né? Mas ele não se encerrou efetivamente aí. Foram tendo episódios esparsos em junho, julho, não é? E tivemos acontecimentos até o mês de setembro e começo de outubro. E um dado muito importante para falar sobre isso é o fato de que... é muito importante, é o fato de que ele, de fato, a data de encerramento se dá com, não sei se vocês se lembram, com aquele jornalista da Rede Globo que foi sequestrado próximo da Rede Globo. O auxiliar técnico da TV Globo, Alexandre Calado, sequestrado hoje de manhã junto com o repórter Guilherme Portanova, acaba de ser libertado. Os sequestradores o deixaram perto da emissora e deram a ele um DVD, dizendo que a condição para libertar com vida o repórter que está em poder deles é a divulgação na íntegra das imagens. Não sei se vocês se lembram, porque a cena de certo modo, bizarra, mas ela tinha um significado político. Eles se apresentam, todos eles encapuçados, como se fossem, assim, pertencentes a uma rede terrorista, não é? Al-Qaeda ou coisa parecida, não é? E, no fundo, tinham uma indicação do PCC, e eles leem um documento com as exigências. Não é? Quer dizer, estava muito claro que as pessoas que estavam por trás desses acontecimentos não eram pessoas desprovidas de uma formação. Não é? O que se percebia, o que eu fui percebendo ao longo desse tempo, é que as lideranças são pessoas muito... Quer dizer, tem uma escolaridade média significativa e que são muito conectados com vamos dizer, a modernidade eletrônica. Vocês sabem se comunicar, sabem fazer as informações circularem, não é? Sabem fazer contabilidade. Não é? Então, não é nada de um conjunto de pessoas, vamos dizer, despreparadas, que a única coisa que eles sabem é mobilizar as suas ações por intermédio da violência. Não é isto. É um grupo de pessoas que, de alguma maneira, se apresentam como um coletivo politicamente organizado. Politicamente não no sentido partidário, não no sentido ideologicamente, mas assim, no sentido de que eles, de alguma maneira, se colocam em confronto ou com a polícia, ou com as organizações do sistema de justiça, ou até com os governos. A gente tem visto que isso está frequentemente acontecendo. A cronologia começa, então, dia 10 de maio, e essa cronologia, vamos dizer, de maior intensidade, no dia 19 de maio. Eu coloquei aqui algum exemplo, mas naquele texto que está ali em cima, publicado por mim e pela Camila Dias, que é uma estudiosa do PCC, está publicado na Revista Brasileira de Segurança Pública, volume 10, número 2, setembro de 2016, a gente fez uma cronologia um pouco mais detalhada do que eu estou apresentando aqui. Né? Então, lá, a explosão da crise, né? 10 de maio de 2006, 2 policiais civis paulistas, entre os quais o diretor do Departamento Estadual de Investigações Criminais, DEIC, prestaram depoimento em sessão reservada da Comissão Parlamentar de Inquérito, instaurada na Câmara dos Deputados para apurar o tráfico de armas. Não sei se vocês se lembram, eles foram chamados
eles fizeram o depoimento, esse depoimento foi gravado, e depois ele foi vendido para 2 advogados que advogavam para presos do PCC. Né? Então, a mobilização se deu porque vamos dizer, no caso, o PCC sabia que haveria transferência de presos e dispersão dos presos pelo sistema penitenciário. Né? O dia 11 e 12 de maio, a cúpula do PCC é transferida para o prédio do DEIC, na capital. Na madrugada do dia 11 para o dia 12, começam os primeiros ataques, que atingiram tanto os policiais civis, militares, agentes penitenciários, quanto civis, inclusive os agressores, totalizando 10 mortes. Bom, aí também tem toda uma descrição, nessa cronologia, da cidade, né, o que aconteceu na cidade, que eu já, de certo modo, já me referi. Dia 13 de maio, prosseguem os ataques da polícia, que se estendem a outros municípios do interior. São 52 ataques, 54 mortes e 27 rebeliões. 14, domingo, cresce o número de mortes para 82, os ataques para 93 e as rebeliões para 53, com 383 reféns e 30 mortos, 11 agentes de segurança e 19 presos. 15 de maio, o dia de maior intensidade de violência, foram 116 ataques, 117 mortos em circunstâncias muito variadas e 91 suspeitos presos. As rebeliões estenderam-se para as 82 unidades do sistema penitenciário, com 81 reféns e 17 mortos. 16 de maio, o acordo entre o PCC e o governo paulista começa a surtir efeitos. Encerram-se as rebeliões no Estado. Os ataques começam a diminuir. Nesse dia foram 26 ataques, 89 mortos e 18 ônibus incendiados. Tem-se o fim dos ataques da capital. 17 de maio, os ataques ainda persistiram. Bombas e disparos alcançam 5 escolas públicas no Estado. Nova onda de boatos sobre ameaças provocou a dispensa de alunos nas escolas. A Justiça autorizou o isolamento do Marcola no regime diferenciado de detenção, RDD, acho que é isso. 18 de maio, foram 14 ataques com 51 mortes e 4 ônibus incendiados. O número de ataques diminui em todo o Estado. 19 de maio, no último dia dos ataques, os números permaneceram praticamente no mesmo patamar, com 13 mortos. Bom, então, há uma curva de intensidade. Né? Claro, esses números todos podem ser imprecisos. Né? E, certamente, se eu somar, eu não chegarei aos números que depois foram apurados lá no Instituto Médio Legal. Né? Mas, para mim, há uma informação aqui muito mais importante. Né? Além, vamos dizer, dos ataques, porque vocês viram que não foi só ataques, os ataques foram coordenados junto com rebeliões. Né? Então, vamos dizer assim, era um movimento de grande envergadura e repercussão. Né? O que me parece muito importante aqui é que o declínio começa quando o governo começa a fazer negociações. Então, tem uma variável política aqui que é preciso investigar. Essa conexão entre crime organizado e o poder local. Então, veja, o estudo das cronologias, ele não permite explicar os fenômenos, mas ele permite levantar hipóteses que podem ser explorados por outros métodos e por outras metodologias e por outras técnicas de investigação. Então, isso significou para mim que eu tinha que fazer uma cronologia detalhada dos ataques do PCC e cruzar com a cronologia política da cidade e do Estado de São Paulo, para verificar se haveria alguns pontos de intercâmbio ou não. Né? Então, a pesquisa, dali para frente, começou a ser uma pesquisa sobre cronologias cruzadas. Tá? Eu acho que não tenho muito tempo, então não vou explicar muito, né? Vamos dizer, as virtudes e os limites de utilizar cronologias. Né? Não há muita literatura, eu pesquisei a literatura nacional e internacional e pensei que eu fosse encontrar entre os historiadores uma discussão intensa sobre cronologias e seus usos, mas, de modo geral, parece que os historiadores não dão muito atenção. Né? O problema da cronologia para eles é o problema da datação de um tempo histórico determinado. Então, isso aqui
para mim, é importante, a intervenção do Estado, a natureza das ações, que são múltiplas, você não tem apenas uma, não são ataques em que você vitimiza policiais e civis. Nas ondas, ficou muito claro que os alvos eram fundamentalmente policiais militares e policiais civis. É claro que houve muita morte também, vamos dizer assim, entre pessoas envolvidas, vamos dizer, ou não, no crime organizado, sobre a forma de justiçamentos ou vingança por razões as mais diversas, né? Mas é difícil estudar caso a caso, né? Mas eu, por exemplo, na época, eu me lembro que eu conversava com, sobretudo, motoristas de táxis, né, que é uma boa fonte de investigação, né? E todos eles tinham uma história para me contar, né? E a maior parte dessas histórias envolviam disputas entre moradores nos bairros pelo controle do território de venda, por exemplo, da droga, né? Então, neste emaranhado todo de acontecimentos, teve de tudo. Teve esta operação do PCC se confrontando com o poder oficial constituído, mas teve também uma série de vinganças laterais, o que significa que as cronologias lidam tanto com os grandes acontecimentos como os acontecimentos de menor repercussão, mas que também compõem o processo que nós, de alguma maneira, queremos investigar, não é? Bom, como é que eu fiz na prática, como é que eu trabalhei, né? Essa metodologia, claro, ela necessita ser melhor aperfeiçoada, não é? Porque eu preciso, de alguma maneira, cada vez mais aperfeiçoar o tratamento teórico-metodológico das cronologias, tá? Que não é uma coisa, empiricamente, você, vamos dizer, justapor a cronologia política com a cronologia do crime, não é? Ou justapor o contexto geral, a cronologia do contexto geral, com a cronologia das rebeliões, por exemplo, não é? Isso é possível de ser feito, não é? No entanto, eu preciso saber o que essas cronologias significam, onde eu estou querendo chegar. Como eu disse a vocês, elas não são explicativas, elas permitem identificar hipóteses. E nós sabemos que um dos segredos da investigação é a formulação de hipóteses. Se eu consigo formular hipóteses adequadas, eu consigo, de alguma maneira, através de metodologias que reúnem outras fontes de informações, compulsando várias fontes de informações, eu posso extrair resultados e conclusões, não é? Uma das primeiras conclusões, ela se expressa neste quadro aqui, não é? Ocorrências de 1990 a 2006. Rebelião, fuga, resgate, tentativa de fuga, tentativa de resgate, briga, presos mortos, protesto, acho que é outro, né? E que me permite, de alguma maneira, verificar se essas curvas, né, o desenho dessas curvas, né? A gente pode ver, por exemplo, ali, rebelião, né? A gente tem a rebelião em azul, a gente vê em que momentos, não é? A gente tem os picos de rebelião, que são sempre crescentes, estão vendo? Depois tem uma queda, as rebeliões caem, até que, em 2006, elas têm um crescimento, não é? Então, por exemplo, eu posso estudar essas curvas e verificar, por exemplo, se o comportamento dessas curvas são coincidentes com as curvas das fugas, com as curvas das rebeliões e assim por diante, não é? Então, é o que eu posso ver aqui, por exemplo, não é? Rebelião e fuga, a gente pode ver que elas têm uma certa proximidade, não é? Depois, estudando mais profundamente, eu pude verificar que o fortalecimento do PCC dentro das prisões se apoiou, sobretudo, nos mecanismos de fugas e rebeliões. As rebeliões agregavam presos e cada vez mais presos eram constrangidos, se a gente puder usar isso, a pertencer à organização, né? De forma que a organização foi crescendo internamente nas prisões e foi liquidando com os inimigos, né? Aqueles que resistiam, aqueles que eram de outras facções, né? Eu orientei uma tese de doutorado, que está publicada em livro, da Camila Nunes, em que ela estuda esse processo
de que se chama da pulverização, a monopolização do poder dentro das prisões, que é o que aconteceu com o PCC. E o que nós verificamos, primeiro, é que a rebelião é um mecanismo, portanto, muito importante de fortalecimento interno do PCC, e as fugas, por quê? Porque as fugas são um mecanismo de articular o exterior e o interior das prisões. Então, por exemplo, tudo hoje que se sabe dessa articulação entre as prisões e os bairros, por exemplo, de São Paulo, controlados pelo PCC, tem muito a ver com esse mecanismo de fluxo de entradas e saídas através do mecanismo das fugas. Então, vocês vejam, a imprensa ela pode ter muitas imprecisões, mas ela está me apontando hipóteses extraordinárias. É claro que, através do adensamento da discussão, eu posso chegar à conclusão que essas relações que aparecem aqui, na verdade, não são causa uma da outra e nem sempre elas estão efetivamente relacionadas. Pode ser uma coincidência, não é? Mas tudo leva a crer que são mecanismos de fortalecimento do PCC e do crime organizado dentro das prisões. Vocês veem que a rebelião e resgate, não é? As curvas não são tão coincidentes, não é? Rebelião e presos mortos tem uma certa coincidência, não é? E rebelião e presos mortos, excetuando os presos em rebelião. Então, a gente pode fazer N análises, não é? A respeito dessas curvas e tentar entender o que elas traduzem, o que elas significam. Não é? A outra questão, que é a questão mais sofisticada, é quando eu começo a cruzar os dados de essas curvas, né? Rebelião, fuga, resgate e presos, associando isso com a vigência dos governos estaduais. Não é? Então, você tem ali, por exemplo, período de 1990 a 2006, governo Fernando Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique e Luiz Inácio da Silva. Você pode ver o que está acontecendo em termos de tendência em cada um desses governos federais. Depois, governadores de São Paulo, Orestes Quércia, Luiz Antônio Fiori Filho, Mário Covas, Geraldo Alckmin e Cláudio Lemos. Você também pode verificar, não é? O que tudo parece indicar é que a grande concentração de eventos ocorre justamente nesse período. Fernando Collor, Mário Covas, o professor José Afonso da Silva na Secretaria de Segurança Pública e o Marcos Petreluz, que foi um promotor público, não é? E, de um lado, João Benedito de Azevedo Marques na Secretaria de Administração Penitenciária e Nagashi Furukawa na Secretaria de Administração Penitenciária. Não é? E depois você vai vendo os prefeitos aqui. O que isso me indica? É que eu preciso entender as políticas de segurança e as políticas penitenciárias que estavam justamente em curso neste período. Não é? Por quê? Porque, como nós pudemos também verificar, muitos desses acontecimentos eles eram estimulados com uma resistência a mudanças na política de segurança pública, formuladas, sobretudo, por esses governos após a chamada redemocratização. Então, tem uma correlação. É claro que esse quadro aqui ele também é ilustrativo, mas ele diz para mim o seguinte: eu preciso, de alguma maneira, estudar este miolo aqui para entender melhor por que esses acontecimentos tiveram tamanha repercussão e crescimento. E, por fim, para terminar a minha exposição, não é possível colocar embaixo aqui os governos, mas o quadro original eu colocaria os governos. Eu vou fazendo o seguinte: eu vou associando essas curvas, de rebelião, fuga, resgate e presos, com determinados acontecimentos muito significativos da chamada cronologia dos crimes. Então, por exemplo, em 1990, a lei do crime hediondo, em 1993, a criação da Secretaria de Administração Penitenciária e a fundação do PCC. O PCC,
ao que tudo indica, né, foi criado em 1993 no anexo da penitenciária de Taubaté. Né. Há alguns estudos que questionam, dizendo que isto é uma data de fundação mítica, né, mas o certo é que é nessa data e é nesse período que eles lançam o chamado Estatutos do PCC, né, em que eles dizem quais são as regras para pertencer ao PCC e o que acontece se você desobedecê-las ou não for fiel a essas regras. Né. A cronologia mostrou também uma coisa muito interessante. O PCC começa a se fortalecer quando há uma política de repressão dura contra os assaltos a banco. Então, começa a haver um ingresso de muitos criminosos ligados ao assalto a banco que vão entrando nas prisões. Né? Então, por exemplo, a gente poderia fazer no estudo como é que vai se formando a economia do PCC, como não dá para você estudar tanto, vamos dizer, essa lógica de assalto a banco e depois a repressão ao assalto a banco e esses assaltantes sendo encarcerados. Vários estudos indicam que há, de fato, as principais lideranças do PCC são lideranças que provêm do assalto ao banco. E todos vocês sabem, eu já falei, o assalto ao banco exige uma formação mais especializada, né, e envolve, de alguma maneira, um certo traquejo estratégico. Você tem que coordenar uma série de ações no tempo e no espaço. Né? Então, esses assaltantes não são jovens, despreparados, né, delinquentes individuais, mas eles são pessoas que na verdade, têm um certo, vamos dizer, perfil empresarial. Né? Então, tem muito o assalto ao avião pagador da TAM, em 96, 97, o caso da favela naval. Né? Depois, em 99, o assalto a Banespa. Em 2001, a mega rebelião, né? O assassinato de um preso importante chamado Sombra. Né? Depois vai ter a implosão da casa de detenção, o PCC ataca com bombas a Secretaria de Administração Penitenciária, assaltam a uma série de fenômenos que vão ocorrendo lateralmente. Não é? Então, a gente pode, de alguma maneira, estabelecer uma espécie de correlação, né, entre esses acontecimentos da história e da cronologia do crime com a história da política e dos acontecimentos políticos da cidade. É claro que essa relação ela não é, como eu disse, explicativa per si. É necessário depois eu agregar as mutações que ocorrem na economia do crime. Eu preciso agregar também uma análise sobre a reconfiguração do espaço urbano na cidade, né, como é que os espaços foram sendo reelaborados e como é que das prisões passa-se ao controle de determinados bairros da cidade de São Paulo. Né? Então, é um processo complexo de análise e de explicação. De todo modo, ele já sugere uma série de pistas. Bom, então, era isso que eu queria apresentar para vocês dessa aula de hoje. Né? Neste caso, a minha mensagem é que, ainda que a gente possa ter todas as ressalvas a respeito do uso da imprensa como fonte de informação, não é? Ela, de alguma maneira, tem a sua utilidade. E aqui, no caso, ela está me permitindo observar fenômenos que, à primeira vista, não me pareciam relevantes e não me pareciam significativos. Por exemplo, uma informação muito importante, eu comecei a verificar, por exemplo, o intenso uso de celulares, né, que hoje todo mundo sabe, mas, na época, começa a se descobrir que os celulares eram correntes. Né? E um outro dado muito importante, que já tem pesquisadores e pesquisadoras estudando, é a divisão sexual do trabalho no crime organizado. Né? As mulheres, elas têm funções específicas e, em geral, elas controlam as centrais telefônicas. Toda vez que a polícia dá uma batida numa central telefônica, são sempre as mulheres que são presas, são elas que estão atrás. Eu não sei explicar por quê,
né? Quer dizer, eu não estudei ainda isso, mas eu sei que tem estudos que estão sendo realizados e que estão, de alguma maneira, trabalhando essa questão da divisão de gênero, né? E que é também uma divisão sexual, sexual do trabalho. E, claro, os documentos como CPIs, os documentos oficiais e também alguns estudos estão mostrando uma profunda conexão política entre crime organizado e certos setores da classe política no Brasil. Agora, nós estamos vendo que esse fenômeno do crime organizado, não restrito à chamada tráfico de drogas ou essas operações conectadas com o tráfico de drogas, nós estamos vendo como é que o crime organizado se enraizou na vida política brasileira, né, através dessas imensas operações que são feitas através das agências oficiais, através das empreiteiras, nessa conexão entre mercado e Estado, né, se a gente puder dizer isto, né? Então, o crime organizado não é privilégio do PCC, né? Há outras modalidades, né? Mas estudos que, baseados, por exemplo, em redes estabelecidas a partir um estudo liderado pela professora Angelina Peralva mostrou que, vamos dizer, as principais redes ligadas ao crime organizado, elas estão todas conectadas com São Paulo. Elas ocorrem no país inteiro, né, em região norte, região nordeste, mas tudo, de alguma maneira, vinculado com São Paulo, que é, bem ou mal, um centro econômico importante, né? Isso também leva a algumas hipóteses a respeito de que o fenômeno não é exclusivamente um fenômeno de contestação da política de segurança, mas também tem muito a ver com negócios, mercado e com, vamos dizer, esta conexão entre a economia subterrânea e a economia oficial. Bom, era isso que eu queria expor para vocês. Estou à disposição agora para as perguntas. Bom, Sérgio, obrigado pela sua exposição. Cabe a mim falar muito rapidamente, pontuar algumas questões. Eu fui responsável por reunir esses pesquisadores, então cabe a mim elogiá-los de certa maneira, mas também cabe a mim questioná-los sobre alguns pontos. Eu gostaria primeiro de pontuar o seguinte: o que são 50 anos, 40 anos? Para vocês que têm 10, 20, 30, tem muitos jovens aqui, 50 anos pode parecer muito tempo. Mas pensem o seguinte: meados da década de 70, violência, crime urbano não é um assunto relevante. Não é um assunto relevante para as autoridades, não é um assunto relevante para o grupo acadêmico. 10 anos depois, é um dos temas mais relevantes. Meados da década de 80, não há a menor dúvida, segurança pública é um problema de Estado. 10 anos depois, não há dúvida, o Estado apenas não é suficiente para cuidar do problema de segurança pública. Eu preciso pensar na segurança pública em todas as suas instâncias políticas, municipal, estadual e federal, e a sociedade civil é fundamental dentro dessa equação. Meados da década de 90, crime organizado, São Paulo é um problema? Não se achava um problema. No Rio de Janeiro já era. 10 anos depois, uma facção criminosa para a cidade de São Paulo. Se vocês observarem muito do que o Sérgio Adorno falou, parece que as coisas acontecem em períodos. Um período que pode ser relacionado, por exemplo, a um governador, a alguma pessoa que é colocada na Secretaria de Segurança, ou um grande marco, como, por exemplo, a Constituição de 88, ou uma grande rebelião em 2001. Mas será que a gente pode pensar desta maneira em períodos? Pensem o seguinte: 2007, um ano depois dos atentados do PCC, o Sérgio Adorno, em conjunto com Fernando Sala, escrevem um artigo. Nesse artigo, eles relatam o seguinte. Bom, observando apenas um ano depois, eles relatam que as autoridades, muitas vezes, discordavam sobre aquilo que eles falavam. E a sociedade civil, os cidadãos, o que eles falavam? Analisando, por exemplo, painéis como carta ao leitor de muitos jornais,
ficava evidente que o que eles expressavam era medo. E todo esse medo era sustentado por sua realidade pessoal. Muitas pessoas falavam, por exemplo, no meu bairro é assim, eu passei por isso. E os acadêmicos, agora eu colocando eu como especialista dentro, o que eles falavam naquele momento? Bom, no artigo, o Sérgio Adorno relata que muito pouco se conhecia sobre Marcola e PCC naquele momento. Vejam como toda essa discussão é recente. E vejam, vocês que estão interessados na questão do jornalismo, entram nessa equação. Se vocês pensarem na palestra anterior, o Marcelo Beraba mostrou para vocês não só a evolução que houve, uma evolução que havia um jornalista que não sabia escrever, e um jornalista que inventava notícias, até um jornalista hoje formado. O Sérgio Adorno apresenta este painel, e o Bruno Paz Manso, que fará a próxima palestra, vai dizer o que para vocês? Olha, são diferentes contextos. No primeiro contexto, ele vai colocar um jornalista que tinha um papel muito específico, e ele vai falar de um jornalista hoje que tem um papel político e econômico fundamental. O que eu gostaria de perguntar para o Sérgio Adorno é o seguinte: é possível realmente pensar a evolução ou involução do jornalismo, não sei como você pensa, do ponto de vista de separar esta evolução em períodos, e, além disso, linkando a sua ideia ao que o Bruno Paz Manso falará semana que vem. Qual é o papel econômico e político dos jornalistas hoje, dentro desse contexto, um contexto de falta de acesso à informação, de periculosidade de coberturas jornalísticas relacionada ao crime organizado? Bom, eu acho que eu não conheço a história do jornalismo, portanto, seria difícil eu fazer aqui vamos dizer, uma cesura, dizer, olha, de período de tanto a tanto nós vamos ter um tipo de imprensa, depois outro, não é? Eu acho que houve mudanças muito significativas. Vamos só dar um exemplo para vocês, o que era a imprensa durante a ditadura e o que é a imprensa depois no regime democrático. Não é? Na ditadura havia censura, não é? Havia censura nas redações. Não é? Então, claro que houve mudanças muito significativas. Não é? Agora, é claro que eu precisaria também fazer um estudo sobre o processo de formação dos jornalistas. Então, eu precisaria pegar as escolas, não é? E ver o que aconteceu do ponto de vista curricular, do ponto de vista das tendências de formação. Não é? Então, por exemplo, certamente certos itens da formação que eram muito relevantes há 40 anos atrás, não é? A respeito de fonte de informação, como entrevistar as pessoas, etc., foi mudando, foi ganhando outras, vamos dizer, outras qualificações. Não é? Então, eu entendo que, quando você faz uma análise dessa natureza, você tem que considerar essas mudanças que podem, de fato, ter efeito na disseminação de notícias, na disseminação de informações. Eu acho que os jornalistas e, vamos dizer, a mídia, de modo geral, em particular a mídia impressa, ela, desde, vamos dizer, se eu pegar, por exemplo, um clássico estudo do Nelson Werneck Sodré sobre a história da imprensa no Brasil, quer dizer, a imprensa já tinha um papel político. Eu que estudei, fiz o estudo sobre a formação dos bacharéis na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, no século XIX. Estudei a imprensa acadêmica, que era uma imprensa sofisticadíssima, não é? E foi através da imprensa acadêmica que eu também consegui entender um pouco quais eram os grandes temas que estavam em discussão, quais eram, vamos dizer, eu consegui, em determinados momentos, discutir com maior nitidez a diferença entre, vamos dizer, um liberalismo conservador com um liberalismo mais progressista. Não é? Eu acho que os jornais fazem isso. Agora, o que os jornais eles têm? Eles têm um papel político. Que papel político? Eles pautam, não é? Eles são capazes de formatar um determinado assunto sobre um determinado modo. Não é? Muitas vezes atendendo interesses de mercado, da empresa, e outras vezes atendendo interesse da sociedade. Não é? Outras vezes, na verdade, o assunto está na sociedade e
o que a imprensa faz é isso. Agora, muitas vezes, a imprensa, como outras fontes, elas também podem formatar opiniões. Elas podem, vamos dizer assim, permitir que se fale determinados assuntos sob determinados ângulos. Então, por exemplo, até muito recentemente, havia um acordo informal interno na imprensa que não se falava sobre suicídio. Porque a grande suspeita é de que os suicídios tinham um efeito contagioso. Então, se você põe os assuntos em evidência, você começa a ter uma espécie de... Isso não é um fenômeno também observado no estudo do Durkheim, o clássico estudo do Durkheim sobre o suicídio, ele já apontava isso, do efeito de contagem do suicídio. Então, eu acho que tem um papel político, claro. Agora, esse papel político pode ser de diferentes naturezas. Eles podem ter um papel mais conservador, de formular posições... vamos dizer, de mais defesa do status quo, de defesa da ordem social vigente, mas também pode ter um efeito de desencadear opiniões inovadoras. Né? Então, por exemplo, você pode olhar a imprensa, você vai ver que tem uma série de opiniões, por exemplo, se você comparar as notícias e você comparar com os editoriais, tem horas que eles estão defendendo as posições mais conservadoras de política de segurança. Ou seja, política de segurança é, em última instância, caçar bandido. É ir atrás de bandido, prender, pôr todo mundo na cadeia, etc. E tem horas que você vê posições absolutamente progressistas, que pensam, por exemplo, de que é preciso ter, vamos dizer assim, evitar a concentração da pena na pena de prisão, é preciso ter penas alternativas, é preciso ter recursos humanos mais adequados. Não é? Então, eu acho que você não pode nem condenar e nem, vamos dizer, glorificar a imprensa nesse sentido. Você tem que ter uma atitude, no fundo, de um certo olhar distante quando você analisa. Embora a neutralidade absoluta nunca exista, a gente sabe disso, mas você tem que ter uma posição mais ou menos equidistante, tentar entender os fatos tais como são. Não é? Como toda instituição, nenhuma instituição, a não ser as instituições, muitas vezes, por exemplo, as Forças Armadas, o Exército, são instituições que se apresentam publicamente como instituições muito homogêneas, com muito controle da sua imagem pública, etc. Nós sabemos que elas não são exatamente assim, mas, publicamente, a sensação que você tem é de uma coesão. Né? Mas a história das instituições é uma história permanente de tensões, é uma história permanente de, muitas vezes, de uma heterogeneidade. Então, quando se vai trabalhar com esta fonte de informação, você tem que considerar que ela também é um mix de interesses e de opiniões e de representações as mais diversas. Né? Então, eu não posso condenar tudo, né? Dizer que tudo é manipulação, que tudo é, na verdade, ideologia, etc., etc., como eu também não posso ter uma posição complacente de achar que a imprensa é o grande veículo de expressão, de liberdade e assim por diante. Né? Eu acho que precisa ter uma posição. Agora, que os jornalistas, desde sempre, têm uma posição, vamos dizer, têm um papel, não digo posição, têm um papel político a desempenhar, eles têm. Eles são formadores de opinião. Né? Desde a Revolução Francesa se sabe, né, que a imprensa tinha um papel de formação da opinião pública, ainda que você possa até discutir o que seja opinião pública, mas ela teve um papel muito importante.